Olá! Exigir que todos os hospitais do país, públicos e privados, implantem um núcleo de segurança dos pacientes é o objetivo de um projeto de lei em análise na Câmara. Desde o início dos anos 2000, essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e faz parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente. O núcleo deverá identificar áreas e problemas prioritários da segurança do paciente e também avaliar ações preventivas nas rotinas de trabalho e garantir qualidade na prestação dos serviços de saúde, evitando assim um risco também para os profissionais envolvidos. O autor da proposta é o deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Ricardo Silva. Regina, um abraço para você, um abraço a todos que acompanham neste momento a TV Câmara para debater um assunto tão importante que diz respeito à saúde do povo brasileiro. Deputado, eu queria que o senhor fizesse um breve histórico sobre esse projeto e também explicar para as pessoas, porque eu acho que muita gente não sabe que já temos aqui no Brasil esse programa, não é isso? Sem dúvidas, nós temos esse programa que, aliás, é uma preconização da Organização Mundial da Saúde, que todas as unidades hospitalares se preocupem com a segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Falar isso para grandes centros em que há hospitais bem colocados pode parecer algo desnecessário, mas se a gente for pegar o nosso Brasil, que é um país de extensão continental, nós temos muitas regiões do nosso país que, infelizmente, as condições sanitárias são precárias. Nós temos aqui no estado de São Paulo, que é o estado em que resido, eu sou da região de Ribeirão Preto, na minha região, que é uma região considerada rica do país, uma região desenvolvida, com polo de agronegócio, nós temos municípios em hospitais em situação precária. Então, nós temos preconização da Organização Mundial da Saúde, nós temos regulamentações da Anvisa, nós temos uma série de regulamentos, mas ainda nós não temos uma lei específica sobre esse assunto. E trazer o tema para a legislação federal com validade em todo o Brasil é mais do que importante, principalmente nesse momento de pandemia que nós vivemos no Brasil, principalmente no pós-pandemia, que nós vamos entrar no Brasil também, para que os hospitais não tenham custos. É bom que se diga. O projeto que apresento cria um núcleo para que haja segurança aos pacientes, aos profissionais de saúde, um núcleo de enfrentamento a essas questões, mas com os profissionais do hospital. Também, claro, a nossa preocupação para que não haja nenhum custo a mais para hospitais públicos, para hospitais filantrópicos, já tão combalidos no nosso Brasil. Isso até seria bom o senhor explicar também como é que funcionariam esses núcleos, principalmente nos hospitais públicos que já têm tanta deficiência, para tentar evitar pelo menos as infecções hospitalares, né, a troca de medicamentos, por exemplo. Sem dúvidas, nós temos já nos hospitais públicos, Regina, vários núcleos. Os hospitais, eles são compostos por núcleos, e esses núcleos, por sua vez, compostos pelos profissionais do quadro deste hospital. Com esse projeto de lei, nós estamos jogando luz nessa situação, ao criar a necessidade de cada hospital ter um núcleo de proteção ao paciente, ao profissional da saúde. Isso é mais do que importante. Na medida em que nós temos isso preconizado em regras internacionais, em tratados internacionais pela Organização Mundial da Saúde, na medida em que nós temos no Brasil uma preocupação da Anvisa, do Conselho Regional e Federal de Medicina, que, aliás, são instituições que merecem o nosso apreço e o nosso reconhecimento, é mais do que necessário que essa obrigatoriedade se faça por toda a rede pública e privada de saúde do Brasil, para que nós tenhamos núcleos dentro dos hospitais, repito, compostos em sua diretoria por médicos do quadro do hospital, que se voltarão também a essa atenção, por enfermeiros do quadro do hospital. Isso não vai trazer um ônus ao hospital. Não vai trazer porque não vai trazer custos. É a obrigatoriedade de que esse núcleo exista e de que ações afirmativas aconteçam dentro do espaço hospitalar para que nós não tenhamos risco, contaminações para pacientes e, em especial, para profissionais de saúde. Que ações seriam executadas por esses integrantes dos núcleos?
Ações de prevenção, de estudo, de detalhamento daquilo que acontece no hospital, de autocrítica do trabalho feito pelo hospital, isso supervisionado pela direção da própria instituição hospitalar e com acesso também pelos órgãos de fiscalização. Nós temos a própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que poderá requisitar, então, destes hospitais os dados concernentes à situação de contaminação de pacientes, à proteção de pacientes. E uma delas, Regina, é a separação de pacientes de acordo com as várias moléstias. Falar que um paciente com Covid não pode ficar próximo de um paciente com câncer, para nós pode parecer algo lógico, mas para muitas regiões do Brasil em que a falta de estrutura domina, isso não é lógico. Nós temos aí nos rincões do nosso Brasil pacientes com Covid numa mesma sala de pacientes com câncer. Eu apresentei um outro projeto, Regina, para mulheres grávidas. O nosso Brasil é o país que mais mata mulheres grávidas de Covid. É um dado alarmante no mundo porque algo básico, no hospital não se separa a gestante, a parturiente, de pessoas com Covid. Então, quando a gente reafirma a necessidade disso estar documentado com relatórios, com planilhas, com núcleo dentro de hospitais, isso pode ser requisitado, por exemplo, pelo Ministério Público. Então, quando há a obrigatoriedade, via lei federal, de que essa preocupação aconteça no hospital, nós mandamos um recado primeiro educativo, para que as secretarias de saúde, municipais, estaduais, se coloquem no rigor da lei, sigam a lei. E nós também fazemos aqui, além do caráter educativo, um caráter de fiscalização, porque essas instituições, o poder público, as secretarias de saúde estarão sob a égide também da Anvisa, do Ministério Público, que podem requisitar esses documentos e analisar como é que está sendo a questão da proteção do paciente e também dos trabalhadores da saúde, nossos heróis brasileiros que se arriscam dia após dia nessa pandemia. Tá certo. Deputado Ricardo, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, estar aqui conversando com o Brasil todo pela TV Câmara, em um projeto tão bacana e que pode, com uma ideia sem onerar os cofres públicos, sem onerar os hospitais, trazer mais segurança para pacientes e para funcionários da saúde. Obrigado e parabéns. Eu conversei sobre a criação de núcleos de segurança para pacientes em todos os hospitais do Brasil com o autor da proposta, é o deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo. Obrigada pela audiência. Até a próxima.